coletiva de imprensa remota depois da classificação do Ceará contra o Sport nos pênaltis, na semifinal da Copa do Nordeste. Professor Léo, fala um pouco como é que foi esse jogo, né? Como é que você avalia esse jogo nessa partida? Jogo difícil, foi para os pênaltis, mas o Ceará conseguiu classificar mais uma vez e ir para a semifinal desse Nordestão. Verdade, a gente fica muito feliz por ter alcançado mais uma classificação. É um jogo difícil, a gente já esperava, né? O adversário teve troca de treinador, criou uma mobilização muito grande, o estádio lotado. A gente demorou um pouco a ter o entendimento do jogo, se adaptar ao gramado. Então a gente não fez digamos assim, um bom primeiro tempo, né? Eles pressionaram muito a nossa saída de bola, a gente não conseguiu conectar bem com o jogo, mas fizemos as correções necessárias no intervalo, tanto de posicionamento quanto de postura, né? A gente entendia, né, que deveria pressionar mais o adversário, a saída de bola, e fizemos isso bem no segundo tempo. Então foi um jogo distinto, né, onde o Sport foi um pouco melhor no primeiro tempo, o Ceará melhor no segundo tempo, mas nenhuma das duas equipes conseguiu fazer o gol, né? E na disputa de pênalti a gente foi competente, né, e conseguimos essa classificação importante para uma competição onde o foco maior nesse segundo semestre, com certeza, é o Campeonato Brasileiro, mas a Copa do Nordeste tem o seu valor, a gente sabe o que representa e a gente classificou, estamos entre os 4 semifinalistas e esperamos, né, quem sabe chegar à decisão do campeonato. Legal. Pergunta agora do Danilo Queiroz, futebolês, e ele fala que foi uma surpresa, né, para alguns a escalação do goleiro Bruno Ferreira, porque antes da parada aí pro Mundial, o Fernando Miguel vinha jogando e o Bruno só foi titular contra o Sampaio Corrêa a voltar de contusão. Aí ele pergunta se pesou de alguma forma essa opção pelo Bruno, a boa performance que ele tem nos pênaltis. Bom, na verdade não foi só a questão do pênalti, né? O Bruno, ele desde o ano passado, ele vem em uma sequência muito positiva, ele terminou muito bem a Série B, esse ano, né, também no Campeonato Estadual, início de Campeonato Brasileiro. Infelizmente ele teve a lesão, saiu. O Fernando Miguel entrou e diga-se de passagem, entrou muito bem. E por isso a gente postergou o máximo, né, até no sentido de fazer uma boa recuperação com o Bruno. E o Bruno, nesse período, ficou apto, ficou bem, e a gente entendeu que é o momento dele de voltar com o Bruno, mas nós temos no plantel ótimos goleiros, né? Fernando Miguel, Richard voltando agora muito bem, temos também o Keiler, então o Ceará está muito bem servido de goleiro, mas eu entendo que nesse momento é o momento do Bruno, não só pela questão dos pênaltis, mas pela performance dele nos jogos em que ele foi titular. Para finalizar, uma pergunta do Horácio Neto, do Povo, CBN. Ele fala: Léo, parabéns pela classificação. Hoje você utilizou o Lourenço um pouco mais à frente e para o lado do campo colocou o Matheus Araújo, algo que você já tinha feito anteriormente nessa temporada, mas que não é uma mudança habitual. Queria saber se essas alterações foram experimentações ou uma ideia trabalhada para ser usada durante essa temporada. Bom, na verdade, hoje o Mugni, ele se desgastou ao longo do jogo, ele vinha de um período de recuperação e era momento da gente colocar o Lourenço para manter o nível de conectividade que a gente estava ali no setor de meio, no segundo tempo, muito bom. E a dinâmica era ter o Lourenço pressionando junto com o Sobral, ajudando o Pedro Raul e os outros 2 atacantes, Pedro Henrique e também o Galeano, para a gente pressionar a saída de bola do Sport. Por isso que o Lourenço entrou fazendo essa função do Mugni. O Matheus, ele entrou para fazer, a gente começou no finalzinho do jogo ali, perdeu um pouco o meio de campo, até pelo desgaste. O Matheus entrou para fazer um quarto homem ali, junto com o Richardson, que entrou no lugar também do Diego, que estava um pouco cansado, então a gente voltou a ter o controle do jogo. Aproveitamos sim esse período que a gente teve aí de treinamento para criar algumas alternativas, uma delas é justamente ter um quarto homem no meio campo, trabalhamos também algumas situações em cima de um 3-4-3, variando para um 3-5-2, que a gente pode em algum momento utilizar dentro do campeonato também. Então, de uma certa forma, é momento da gente ir criando algumas situações novas dentro do nosso plantel. Obrigado, parabéns pela classificação. Obrigado.